E para uma pessoa virar um empreendedor que impacta a vida de tanta gente como ele, que tem empresas de educação que empregam milhares de pessoas e que ajudam outras milhões que acessam essa educação e crescem na vida, tem alguns segredos por trás disso. Então, hoje, nesse Brunecast, o que a gente quer é extrair informações preciosas. A primeira pergunta que eu quero fazer para o Flávio é o seguinte, porque foi o que mais me impressionou quando eu comecei a me aproximar mais dele anos atrás. Por que o brasileiro se move tanto por sonhos e quase zero por educação? Deixa eu explicar minha pergunta. Tenho o sonho de abrir uma barbearia. Tenho um sonho de abrir uma fábrica de roupa. Tenho um sonho de abrir uma padaria. É zero de educação. Ele não sabe quanto custa para abrir isso, ele não sabe qual o imposto que tem que pagar, quantas pessoas precisa para trabalhar, qual é o plano de negócios que ele vai precisar, onde compra essa matéria-prima, não sabe nada. Ele só tem um sonho e começa. E começa a padaria, e começa a barbearia, e começa a loja de roupa, e começa tal coisa. E no caminho vai tentando ajustar. Talvez seja por isso que o Senai diz que a maioria das empresas fecha nos primeiros anos. 80. Explica para a gente, Senac. Senac? Sebrae. Então, o Sebrae, né, a pesquisa do Sebrae. Então, explica para a gente por que tanto sonho e pouca educação. Bom tá aqui novamente no Brunecast, com essa galera bacana. Cadê essa galera aí? Cadê? Tá todo mundo aí. Galera boa, hein? Estava conversando com eles aqui agora há pouco. Gente muito bacana. Brunet, eu não gosto de fórmulas para as coisas. Eu não acredito que as coisas existam fórmulas. Mas, por experiência nesse campo do empreendedorismo, já empreendendo há quase 30 anos, vou já completar 30 anos que eu abri minha primeira empresa, no ano que vem. Esse ano eu faço 29 anos. Já deu para eu perceber, principalmente porque não só eu abri a minha, mas como dentro do meu ecossistema tem franquias, então a gente também lida com empreendedores que estão começando e a gente treina esses empreendedores, dá suporte para eles. A gente já conseguiu identificar alguns padrões. Então a gente identifica que, eu diria, um algoritmo para o sucesso começa com libertar a mente. Libertar do quê? De crenças limitantes, libertar de padrões da sociedade, limite de vida que nos foi apresentado na escola, na universidade, na nossa família, nos nossos vizinhos, nas pessoas com quem a gente convive, e a gente percebe que se você não estiver dentro de uma linha de montagem, se você não estiver dentro de um caminho natural, as pessoas acham que isso é um problema. E não existe só aquelas pessoas que são funcionárias numa empresa, que são executivos, que trabalham 40 anos numa empresa. Você pode empreender, você pode ser atleta, você pode ser um pintor, você pode ser um artista plástico bem-sucedido, você pode ser um dançarino, você pode ser um ator. Existem muitas alternativas além do padrão. É como o Wesley. O Wesley trabalha comigo, mas também é dançarino. Ele faz uma renda extra, né, Wesley? Ele faz uma renda extra. Olha ele aí. Não é? Bom, e aí o que acontece? Você precisa libertar a tua mente dos padrões. Só que, quando você se liberta, você começa a sonhar. E o sonho não é ruim, você sonhar. Tudo começa com um desejo. Tudo começa com a pessoa desejando alguma coisa. Tudo que existe do mundo hoje é porque alguém desejou aquilo. Alguém sonhou com aquilo. Então, nesse sentido, a ambição é muito importante. A ambição é fundamental. Porque esse desejo é a origem de tudo, mas não é tudo. Esse é o ponto. A segunda variável desse algoritmo, além de libertar a nossa mente, é equipar. A gente precisa se libertar e a gente precisa se equipar. A gente precisa estar equipado com ferramentas com a finalidade de triunfar. Então, é libertar e equipar para triunfar. Então, a gente precisa se equipar. Se equipar com o quê? Matemática. Precisa saber matemática. Isso eu aprendi contigo. O Flávio faz muita conta de cabeça, faz muita coisa. Gente, como é que pode? Ou seja, aí você vê que é só tabuada, conta de multiplicar. Ou seja, a gente não está focando nem na educação básica dos básicos. Né? Existe um básico que tem muito valor da educação. A matemática é muito importante.
Você precisa de dados, você precisa de informação, e você precisa cruzar dados. Você precisa extrair conclusões dos dados. Isso é a lógica matemática. Então, não só a matemática básica, como a lógica matemática Você precisa estar equipado por isso. Só para explicar para o povo que está em casa essa lógica. A dona de casa está com o sonho de ser boleira e vender bolo para a vizinhança. O que é a matemática básica? Ela calcular o seguinte: ok, eu sei fazer um bolo delicioso, meus filhos, meus netos elogiam, mas quanto me custa o bolo? É viável? Quanto me custa? Quantas Qual é o pessoas preço? desse bairro Podem comprar esse bolo? Mercado endereçável. Ou seja, chama-se mercado endereçável, né? Qual é o máximo que eu consigo dar conta com esse forninho que eu tenho em casa? Eu só consigo fazer quantos bolos por dia? 10. Então eu só posso vender 10 bolos por dia. Perfeito. Por quanto eu vou ter que vender para pagar o custo e ter uma margem? Isso é pura matemática básica. Isso. Ou seja, e as pessoas, elas geralmente, Flávio, não fazem. Não fazem. É zero educação, 100% sonho. Eu tenho um sonho de vender bolo, vou fazer. Ela tem que se equipar. Matemática básica, lógica matemática. Ainda do básico, português. Você tem que saber falar bem português, escrever bem português. Por quê? Porque hoje nós estamos na era da rede social. Na era da rede social, você precisa saber se comunicar. Cada dono de empresa tem a oportunidade de ser um influenciador do seu próprio negócio. Ele precisa saber escrever um pouquinho, não precisa ser um escritor. Mas ele tem que saber se comunicar. Então, assim, estou começando pelo básico. Português e matemática. Esse é o básico. Comunicação também é um... Comunicação. Eu acho que básico. É um dos básicos. Liderança. Você vai ter que liderar. A pessoa a dona de casa vai fazer bolo, daqui a pouco ela vai contratar 2 funcionários. Vai ter que saber liderar essas pessoas. A vizinha que só vai bater a massa para ela... Exatamente. Ou seja, você sempre vai acabar tendo que liderar alguém. Você sempre vai acabar tendo que liderar. Se você quer ter uma empresa, você tem que liderar. Senão você não vai expandir o seu negócio. Daí você vai para as disciplinas de negócios, propriamente ditas. Primeira delas, saber fazer o desenho do seu modelo de negócio. Você tem que ter algum modelo de negócio. Explica para a gente, de forma básica, como se estivesse explicando para uma criança de 12 anos o que é um modelo de negócio. É a regrinha do jogo. Você decide qual é a regrinha do jogo. A gente decide como a gente quer vender o nosso produto. A gente quer vender via franquia, quer vender através de revendedores, quer vender de forma direta, quer exportar. Eu vou fabricar para vender, ou eu vou fabricar e vou vender para revendedores que vão vender para o cliente. Eu sou um B2C, eu sou um B2B2C. Eu preciso decidir qual é o meu... B2B é negócio que vende para negócio, B2C é negócio que vende direto para o cliente. E o B2B2C é o que vende para um negócio que vai vender para um outro cliente. Ou seja, esse formato, eu preciso fazer um desenho. E todo mundo tem que ter um modelo de negócio. Eu vou vender bolo, vou fazer bolo na minha casa e vou querer vender bolo, eu preciso definir qual é o meu modelo de negócio. Eu quero fazer bolo para vender para a padaria, que vai vender para os clientes? Eu quero fazer bolo para vender para os meus vizinhos? Eu quero fazer bolo... Para quem eu vou vender? Bolo de aniversário? Bolo para comer à tarde, no café da tarde?